Rafael, a gente vai falar um pouquinho agora, começar a sua passagem sobre o Atlético, né? E a gente vai começar por um momento negativo, infelizmente, porque foi logo no começo da sua carreira, né? Não Que é tem o jeito. rebaixamento, que você já deve ter falado muitas vezes, mas eu queria saber de você como que foi viver aquele momento, como torcedor também, né? Tá dentro de campo ali, aquele momento tão triste na história do clube. O que você acredita que deu errado naquele time que foi rebaixado em 2005? E como que foi a relação com a torcida a partir do momento que foi decretado o rebaixamento? Samuel, então assim, o futebol, cara, é um negócio muito louco, assim, quando você tá lá dentro, você sabe o que que significa, mas você não tem noção da grandeza que é você ser jogador de futebol, de um Atlético Mineiro, né, do Galo, pô, milhões de pessoas estão ali te assistindo. Quando você está lá dentro, meio que você está numa bolha, por mais que, né, tem televisão, tem os amigos, você não consegue perceber. Hoje aqui fora, né, aquela coisa meio que você tem que sair da bolha para você entender o que que acontece e depois voltar. Não dá tempo de voltar mais. Mas é um negócio assim, é um negócio impressionante, né? O poder que é um clube de futebol, né? Um clube de massa, né? Como o Galo, né? Como o Cruzeiro e qualquer outro time dos times grandes aí. Mas aí esse ano foi um ano muito doido, porque assim, em 2004 o Galo tinha tido muita dificuldade, quase caiu. Aí montou um grande elenco para 2005, né? Vocês vão lembrar aí, só para o ataque a gente tinha Euler, Marx, Luiz Mário, Wesley Pitbull, pô, tinha o Márcio, Rodrigo Fabre, Fábio Baiano, assim, todo mundo com nome de peso. O Galo fez um grande investimento, né? E aí trouxe o Tite, né, para o início do Brasileiro, era o Procópio, depois veio o Tite. E o Tite, assim, o torcedor do Galo até não, sei lá, talvez metade, ainda tem muita raiva do Tite, mas o Tite já vinha com uma filosofia, cara, lá em 2005, muito acima, muito diferente dos outros treinadores. Aí agora eu fico até me perguntando, será que sabe aquela coisa quando o professor sabe demais e não consegue, os alunos não conseguem entender? Hoje eu me pergunto isso. Será que ele era tão assim, já pensava tão na frente e a gente vinha de um futebol muito pouco tático, de um futebol muito mais força, de dribles, né, de individualidade? Será que isso foi um dos motivos? Isso assim, isso eu tenho pensado de algum tempo para cá, se pode ser, porque o trabalho era legal, os caras eram muito profissionais, eu digo de comissão técnica, né? Muito profissional, os caras imbuído, assim, preocupado, interessado, pô, o trabalho diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto. Eu era jovem, né, com 20 anos, mas de tudo aquilo que eu tinha visto até então no futebol. E com grandes nomes, né? Eu lembro que a gente jogava, né? Eu até no início assim eu jogava menos, né? Participava mais e falava, pô, o Galo fizemos um grande jogo, cara, pô, e não ganhamos. Aí no outro jogo, mesma coisa. Sabe aquela coisa assim de criar 12, 13, 15 oportunidades, o adversário ia lá, duas, três e fazia um gol? Aí é um negócio meio complicado de você justificar, porque na probabilidade você tem mais chance de vencer quando você cria mais, né? Né? Isso são números, né? Você criou 15, o adversário criou 3, você está mais próximo de vencer. Mas não dava, e empatava, e perdia. O jogo que você achava que estava na mão, ganhando de 1-0, tomava uma virada, faltando 10, 5 minutos. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Não tem muita. Porque assim, as pessoas querem sempre encontrar. O jogador fez corpo mole. O jogador não estão comprometido com o time. Isso vai acontecer, até nos times campeões, acontece isso. Sempre tem um jogador que é mais imbuído, né, mais compra mais a ideia, o cara é mais disciplinado, e tem outros que são menos. Isso em qualquer profissão, na profissão de vocês, né? Você tem um cara que é dedicado, o cara trabalha de madrugada, o cara vai lá procurar uma notícia e entrevista e arruma um contato e liga pro treinador e dá um furo de reportagem. Tem outro que é mais tranquilão, ele espera a notícia cair no colo dele. Isso é normal em qualquer profissão. No futebol também. Tem um cara que se dedica muito e que se dedica menos. Aí quando acontece isso, esse que se dedica menos, ele vai tomar porrada, né? Desculpa a expressão, ele vai tomar, porque todo mundo sabe, você é o da gandaia, né? Você é o chinelinho, mas quando tá ganhando, ele tá decidindo o jogo, ninguém fala nada. Então, a gente quer achar um culpado. Mas para resumir, aí, assim, não tem muita explicação que aconteceu. Aí no mais, eu até joguei alguns jogos, jogava, ficava assim, o time perdendo, né?
entra 10, no outro jogo daqueles 10, 5 vão para o banco, entra mais 5, aí depois daqueles 5 nem são convocados mais, entra mais 5, é confusão. E a gente teve, se não me engano, só no Brasileiro, Tite, Marco Aurélio, Loris Sandri, acho que o Marcelo também ficou interino, algum jogo ou outro, sei lá, tivemos uns 4 treinadores só no Brasileiro. E aí, aquele problema, assim, a gente praticamente já tinha rebaixado, aí entrou a meninada, com, se não me engano, Marques, que ficou dos mais velhos, ficou Marques, ficou Cáceres, zagueiro, mais um ou dois, Rubens Cardoso, eu acho que ficou também. Os que tinham uma empatia maior da torcida e que mostravam uma dedicação maior. E aí, depois, né, quando aconteceu o desastre, o Galo caiu, o torcedor, porque a gente precisava ganhar 5 jogos, não sei se vocês vão lembrar, nós ganhamos 4, empatamos 1 dos últimos 5. E mesmo se a gente ganhasse o quinto, acho que a gente não salvaria ainda, não conseguiria permanecer. Aí o torcedor, ele abraçou aquela turma, os jovens, né? Porque percebeu que talvez se tivesse entrado um pouquinho antes, poderia ter dado certo. Poderia, né? Mas era uma hipótese, mas poderia ter dado certo e viu que a dedicação, a concentração fez bem. Então a gente já iniciou em 2006 com a torcida comprando a ideia. Mesmo sendo o maior desastre da história do Galo, o torcedor já comprou a base, vamos valorizar a base. Tanto que em 2006 a gente teve dificuldade no início, mas o nosso time, já emendando, não sei se você perguntaria sobre isso, já emendando, nosso time tinha 7 jogadores titulares da base, mais ou menos. 8 às vezes, 6. E no banco, e o elenco do Galo de 30 jogadores, provavelmente era 20 da base, 18. Então, assim, foi um momento muito ruim, mas para mim, aquela turma da base, foi um momento muito especial. Que se fosse como hoje, ou como 2005, de muita grana, talvez nós nem teríamos a oportunidade que tivemos no 2006.